Salve amigos da Escola Judicial do TRT da 12ª Região. Meu nome é Elton Salles, eu sou juiz do trabalho substituto aqui do TRT de Santa Catarina e venho por meio desses vídeos abordar com vocês algumas alterações que ocorreram na CLT por conta da reforma operada pela Lei 13.467/2017. O artigo 841 da CLT trata do recebimento e processamento da reclamatória, que é a ação trabalhista. Podemos dizer de início que não houve alteração nem do caput do referido dispositivo, nem dos parágrafos 1º e 2º. E, por outro lado, houve uma inclusão do parágrafo 3º pela Lei 13.467/2017. Essa inclusão trata de uma referência ao processo judicial eletrônico, quando ela informa que as petições iniciais poderão ser recebidas dessa forma, ou seja, de meio eletrônico. Constatamos também que houve uma certa atecnia no dispositivo, porque seria o ideal utilizar a denominação resposta, que é muito mais abrangente, ao invés de contestação. Dentro desse tema, em relação à desistência da ação sem o consentimento do réu, restou fixado a preclusão. E qual seria esse momento processual? A apresentação da contestação. E, dentro ainda desse ponto do consentimento do réu, como é que se daria esse consentimento? Pode ser tanto de forma tácita ou de forma expressa. O que importa, na verdade, é que em ambas há a necessidade de notificação do réu para manter íntegro o princípio do contraditório. Ou seja, é preciso que o réu seja notificado para que ele se manifeste ou não, e assim nós teremos a manifestação de forma expressa ou tácita, inclusive para aduzir que pretende a continuação da reclamatória, a continuação da ação, o que demandará instrução processual. Em relação ao momento processual da efetivação dessa desistência, resta indene de dúvida que tem que ocorrer antes da apresentação da defesa, havendo uma divergência fundada se isso tem que ocorrer antes ou no momento da audiência. Por quê? Porque no processo judicial eletrônico é muito comum que a defesa seja apresentada antes da audiência, alguns dias antes, ou mesmo alguns momentos antes. E nesse caso, a divergência ocorre por quê? Porque no processo judicial eletrônico, a defesa é apresentada muitas vezes antes da audiência, alguns momentos antes da audiência, ou mesmo alguns dias antes da audiência. E aí, nesse caso, a efetivação da desistência, ela ocorreria até o momento da apresentação da defesa. Então, nós temos duas correntes. A primeira diz que, mesmo que a defesa seja apresentada antes da audiência, não há problema em se oportunizar ao autor a desistência por ocasião da audiência, porque esse é o momento processual para recebimento da defesa. Após a constatação das partes, da presença das partes em audiência, após o momento em que o juiz faz a primeira proposta conciliatória e aí vai receber a defesa em audiência, é o momento em que o autor pode desistir, ou melhor dizendo, até esse momento o autor ainda pode desistir, mesmo que a defesa tenha sido apresentada anteriormente. A outra corrente diz que é um prazo preclusivo fatal, um momento processual preclusivo e fatal, e, portanto, apresentada a defesa, mesmo que antes da audiência, não é mais possível ao autor manifestar a sua desistência sem consentimento do réu.